capítulo 1, versículo a partir do 9. Trata-se da visão de Jesus glorificado. Quando João ele tem esta visão, estando ele na ilha de Pátimo, não em um momento favorável, pois ele tinha sido conduzido prisioneiro para a ilha de Pátimo. E mesmo naquela situação em que João estava, Deus resolve abrir os céus e revelar para João o livro da escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Quando eu olho para esse texto, há quem diga que esse texto e que este livro é um livro difícil de compreensão. Eu não acho um livro difícil de compreensão, até porque já é um livro revelado. Basta a gente entender quais são as linguagens que em cada texto se encaixa. Porque no Apocalipse a gente vamos encontrar linguagens literária, alegórica e figurativa. Por exemplo, quando a Bíblia fala a respeito de Jesus como leão da tribo de Judá, não está falando de uma linguagem literária, dizendo que Jesus é um animal, ou um leão, ser animal, mas fala a respeito do seu poder, assim como o leão no meio selvagem é um animal de muito poder e de temor para com os outros, assim é Jesus Cristo de Nazaré, porque a Bíblia diz que todo o poder foi dado nos céus e na terra, e a Bíblia diz que todo o joelho se dobrará. Então chegará um momento em que, mesmo que nessa terra o ser humano ele não reconheça Jesus como seu Salvador e não se prostre diante dele, mas vai chegar um dia e todos vão ter que reconhecer o poder que há em Jesus e que ele é o Salvador da humanidade. Então, o livro de Apocalipse nos traz muitas revelações, e esse capítulo 1 vai falar a respeito da visão escatológica, mostrando a respeito da visão de Jesus glorificado e também a mensagem que é entregue para João, para que ele entregasse às 7 igrejas que estavam na Ásia. João, ele recebe as informações, e se nós observarmos a Bíblia, a gente vai ver que dentre as 7 igrejas, somente uma não foi encontrado defeito nela, que foi a igreja de Filadélfia. As demais igrejas, o Senhor sempre mostrava que havia algum defeito nela. É isso que eu quero, na noite desse dia, trazer para os meus irmãos. Uma igreja que temos que tomar como exemplo é a igreja de Filadélfia, porque a igreja de Filadélfia é a igreja que Deus escolheu para que nós tomássemos exemplo e seguir. E o que é que a igreja de Filadélfia tem para nos ensinar? No capítulo número 3, no versículo a partir do 7, vai dizer assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tenho toda força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A primeira
observação que nós temos de tomar como exemplo na igreja de Filadélfia é que o Senhor ele está vindo às nossas obras. Ele está vendo tudo quanto nós estamos fazendo, realizando para a obra do Senhor. Outra verdade que a Bíblia vai nos mostrar, que a igreja de Filadélfia ela tinha pouca força, mas mesmo tendo pouca força, ela guarda a palavra. Isso nós temos que tomar como exemplo para nós. Mesmo estando com pouca força, mas nós não podemos desistir. Nós temos que guardar a palavra do Senhor. Assim como o salmista Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Uma igreja que ela guarda a palavra é uma igreja forte. Uma igreja que preserva a palavra é uma igreja diferenciada. Quando nós observamos também, vai falar a respeito também da paciência. Porque, meus irmãos, tendo pouca força, guardar a palavra e não negar o nome do Senhor. Isso mostra que você é um crente paciente nas tribulações. Assim como a Bíblia escreve, narra com clareza no livro do escritor aos Hebreus. Se não me foge a memória, capítulo 10, versículo 36, 37 e 38, melhor falando, que fala a respeito da paciência. E é muito importante que nós tenhamos paciência. E como eu não gosto de citar texto e ficar com dúvida dele, a gente vamos ver o que está em Hebreus, capítulo 10, versículo de número 37 e 38. Glória a Deus. Que diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, o versículo 37 diz: porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Aí se você ler o versículo 36 diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade do Senhor, possais alcançar as promessas. A igreja de Filadélfia é um exemplo de igreja. Quando nós observamos o versículo 9, diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venha e agora encostado a teus pés e saiba que eu te amo. Ou seja, a igreja de Filadélfia era uma igreja amada pelo Senhor. A igreja de Filadélfia, Deus ele tinha um amor extraordinário por ela. E a Bíblia também vai falar a respeito do versículo 10 que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência. Porque a igreja de Filadélfia, ela era uma igreja que tinha paciência, ela era uma igreja que esperava no Senhor. Glória a Deus. Também eu te guardarei da hora. Aqui, dentro das cópias originais, é que da hora, ou seja, antes de se iniciar a grande tribulação, Deus ele tira a sua igreja dessa terra, da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Aí no versículo do número 11 vai dizer: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso fala de persistência. Nós precisamos persistir naquilo que nós queremos. Nós precisamos persistir naquilo que nós buscamos. Tem que perseverar, tem que guardar. Ah, mas eu tenho pouca fé. Guarda a fé. O que você não pode é perder a fé. Porque quando você perde a fé, você se ausenta da presença de Deus. O versículo número 12 diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele
o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Todos nós lá teremos um novo nome. Aqui você me conhece como Jailson. Lá eu vou receber um novo nome. Que coisa linda. Eu fico imaginando que nome que eu vou receber. Mas eu sei que este nome será lindo, assim como o meu é, né, irmãos? Porque meu nome é lindo. Mas lá nós receberemos um nome mais lindo ainda do que esse que nós temos. Aí, concretizando o versículo, o texto, no capítulo 3 de Apocalipse, a partir do versículo 7, o 13 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Porque a carta escrita para a igreja do Senhor, para as 7 igrejas que estavam na Ásia, a primeira, como lemos, que tem o nome de Éfeso, a segunda Esmirna, e a terceira Pérgamo, e a quarta Tiatira, e a quinta Sardes, e a sexta Filadélfia, e a sétima Laodiceia recebeu uma carta, e essa carta foi a revelação que Deus tinha passado para João na ilha de Pátimo. Então João, ele começa a receber as revelações. O Senhor pede para que ele escrevesse, porque era necessário que ele passasse para a igreja o recado e a revelação que fora dada para João na ilha de Patmos para enviar às 7 igrejas. Isso aqui é muito interessante. O versículo número 12 do capítulo 1 diz: e virei para ver quem falava comigo, e virando vi 7 castiçais de ouro. Isso aqui é muito importante que os irmãos entendam. João, quando começa a receber a revelação do que era preciso passar para as igrejas, para as 7 igrejas, ele sente uma curiosidade em saber quem é que estava falando com ele. E dentro dessa curiosidade, ele tenta se virar para ver quem falava com ele. Só que quando ele se vira, ele vê 7 castiçais. O que significa esses 7 castiçais? Esses 7 castiçais estão apontando para as 7 igrejas da Ásia. E a Bíblia vai dizer que no versículo do número 13, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. João, quando ele olha, ele vê 7 castiçais, símbolo das 7 igrejas da Ásia. E quem estava no meio? O Senhor Todo-Poderoso. Por quê? Porque Deus, ele tem um prazer de estar no meio da sua igreja. Ele tem um prazer de estar no nosso meio. Ele tem um prazer de se revelar à sua igreja. Ele tem um prazer de falar conosco. Isso é uma coisa que Deus, ele ama, é estar no meio do seu povo. É por isso que na virada do dia, ele descia do jardim para cultuar com Adão e Eva. É por isso que ele tinha prazer de sempre estar no meio. Ele sempre estava no meio do seu povo. Jesus gostava tanto de estar no meio, que até na sua morte, ele morre na cruz do meio. Porque Jesus, ele sempre está no meio. Meio fala de centro, meio fala de equilíbrio, meio fala de destaque, meio fala de atenção. Quem está no meio está com todo o poder. Quem está no meio consegue ver tudo. Quem está no meio é visto por todos. Então, Jesus sempre teve esse prazer de se colocar no meio. Isso é lindo. Se você vê as narrativas bíblicas, em tantos lugares aonde Jesus pregava, onde Jesus ensinava, ele sempre ficava no meio. Meio fala de equilíbrio, meio fala de atenção, meio fala de quem tem controle de todas as coisas. Por
isso, meus irmãos, que Jesus sempre teve o prazer de estar no meio da sua igreja. E a Bíblia vai dizer, e aí, meus irmãos, estamos concretizando nas minhas campanhas, neste momento, no versículo de número 14, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Isso aqui, então, é uma linguagem figurativa. Não vai pensar que dos olhos de Jesus sai fogo, não é isso, tá bom? E quando a Bíblia fala aqui que os seus cabelos eram brancos, a Bíblia está falando de eternidade. Glória a Deus por isso. É muito importante que vocês tenham conhecimento sobre isso. E a Bíblia vai dizer que os cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E o versículo número 15 vai dizer: e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Isso fala de autoridade, isso fala de poder, isso fala de domínio. O versículo 16 diz: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandecia. Não pense que saiu uma espada da boca de Jesus. Quando a Bíblia fala, igual, a respeito que da boca deles ia uma aguda espada de 2 fios, está falando da palavra, porque a palavra ela é espada, a palavra ela corta os 2 lados. Ai, a palavra de Deus é tremenda, porque enquanto eu estou pregando aqui, enquanto eu estou falando aqui, a palavra ela vai, corta ali, e ela corta aqui também. A palavra tem efeito ali, e a palavra tem efeito aqui também. Então é muito importante que a gente entenda isso aqui. O versículo 17 diz: e eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Que coisa linda! Naquele momento o Senhor fala com João, e o versículo número 18 diz: e o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Isso é muito interessante, meus irmãos. Assim como Jesus tem todo o poder, e o poder está nas mãos dele, até o inferno a chave está na mão do Senhor, porque é Ele que manda, e o diabo ele tem que obedecer. Quando o Senhor libera, o diabo ele tem que obedecer. Deixa eu dizer uma verdade para encerrar aqui, meus irmãos: o diabo só toca em alguém se Deus permitir. Por isso que Deus permitiu que tocasse em Jó. Deus disse para Jó, mas Deus permitiu tocar, mas Deus colocou limite, disse: olha, toca em tudo que ele tem, mas só não toque na sua vida, em relação a tirar a vida de Jó. Então ele toca em tudo que Jó tem. Tocou na saúde, na finança, na família, tocou em tudo, mas não na vida. Por quê? Porque quem manda é Deus, quem comanda é Deus. O diabo ele não faz o que ele quer. Tudo o que ele faz, ele só faz se Deus der a permissão para ele fazer. Porque quem manda é Deus. O diabo ele é tão pobre, ele é tão miserável, que nem a chave da casa dele ele tem. Está na mão do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por esta palavra. Eu quero agradecer a Deus pela presença de todos. Auxiliar Wellington manda mensagem aqui dizendo, que não foi possível estar hoje aqui. Que Deus possa abençoar a vida do auxiliar Wellington. Deus abençoe. Está dizendo que acabou de chegar na feira
Minha mulher que está trabalhando junto comigo, peço oração por todos nós. Deus abençoe a cada um de vocês que estão no culto e os que estão em casa. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o Senhor Alberto, Pai do Senhor Jesus. E nós vamos estar orando sim pela vida do Senhor Alberto, toda a sua família, para a glória de Deus. A criança, vem cá, traz ela aqui e quer entregar a vida dela para Jesus. Ah, que coisa linda! A vida é uma moça tão linda, ela. Deus abençoe. E precisa do nome dela. Tiffany, menina, até o nome dela é bonito, Deus abençoe, tá bom? Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu apresento essa criança em tuas mãos. Põe ela em suas mãos, que ela possa crescer no temor e obediência da tua palavra, assim como o Senhor está tendo encontro com ela, tendo encontro com seus pais, com a sua família, para a glória do teu nome. Cuida dessa criança, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Deus está abençoando, tá bom? Coisa mais linda. Meus irmãos, vamos orar nesse momento pelo nosso dialeto, sua casa e família, e ao mesmo tempo agradecer a Deus por esse culto. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos por esse culto maravilhoso da noite desse dia. Leve paz e segurança a cada um dos filhos aos seus lares. Continue abençoando o Pai dos filhos, a sua galera, a sua casa, a sua família, ajudando de forma especial todos os nossos irmãos que aqui estão presentes, que não puderam chegar. Presbítero Carlos, que está enfermo, dê saúde do teu filho, para a glória do teu nome. Fica conosco, hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja no nome de nós, sempre a igreja diz. Já quero avisar os irmãos avisam os demais irmãos, que amanhã não haverá culto aqui, mas domingo segue-se normalmente. Deus abençoe.